Queridos, hoje mesmo, até quando que foi, não sei se foi sexta ou sábado, eu estava na minha casa e eu vi um movimento jovem, né? Na internet, uma galerinha assim pregando a palavra e reunido em adoração. E ali no momento em que eles estavam em adoração, eles estavam adorando esse louvor, né? Colocando que o nosso louvor, né? Do que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias se não há verdade em nós. E eu fui buscar esse louvor, irmãos, na internet, no YouTube, e vi que é um rapazinho novinho assim, né? E não sei se vocês repararam, fazem 2 meses que esse louvor está no YouTube, já tem mais de 10 milhões de visualizações. Mas esse louvor ele tocou muito no meu coração, no momento em que Deus usa, não sei se você já assistiu, ele entrega o louvor, o violão, ele começa a ministrar aquela adoração de uma forma diferente, totalmente tomado pelo Espírito Santo. Ele até parece com o Pedro, né? Já viu? Parece o Pedro, que menino. E aí, existe um momento em que ele fala assim, que Deus nos compara como uma lamparina. Quem já viu isso? E ele fala que a lamparina ela tem um significado muito importante, que é o pavio. E ali naquele momento do pavio, o pavio ele tem a função de acender e de clarear algo. Mas ele falou que a única coisa que mantém aquele pavio aceso é o óleo que fica dentro daquela lamparina. E aí ele, numa ministração, ele diz: olha a igreja, que nós não possamos ser apenas um pavio, mas que nós possamos ser a verdadeira essência, que o verdadeiro óleo esteja dentro de nós e que nós possamos cada vez mais incendiar essa nação. E irmãos, essa parte da adoração ministrou meu coração de uma forma que eu até fiz um comentário talvez desagradável, porque eu vi que causou uma polêmica, até a Stephanie me chamou, uma galera: o que aconteceu, pastor, está tudo bem? E tal, eu coloquei tipo Jesus e uma carinha de choro, alguém achou que a pastora tinha, sei lá, sido arrebatada, não sei. E eu falei: não, queridos, não é nada não. Eu falei: é porque Deus havia falado comigo de uma forma que eu não consegui levantar, irmãos, eu estava deitado no chão. Eu falei: Deus, eu preciso dessa essência, eu preciso desse óleo. E naquele momento, irmãos, Deus abriu a minha visão, a pastora sentada naquela cadeira ali, tomando um ventinho, e aí Deus abriu a minha visão e falou assim: muitos estão sem esse óleo e outros estão com esse óleo totalmente estragado, um óleo que não consegue mais exalar uma essência, um óleo que não consegue mais transmitir uma combustão. Amém, igreja? E Deus falou muito ao meu coração a respeito de óleo. E nessa noite eu queria que você abrisse a palavra do Senhor comigo no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 16, no versículo 1 em diante. Nós vamos ler, e nós vamos dar uma viajada hoje na palavra do Senhor. Amém, igreja? Olha para o teu irmão, dá uma cutucada nele e fala assim: você é um pavio ou você é óleo? A palavra do Senhor diz assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo. Repete comigo: um chifre com óleo. Só até aí. E vá a Belém, e eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para ser rei. Repete comigo: rei. Só até aí. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela aliança, Senhor, que nós temos com o Senhor através da tua palavra. Nessa noite, Pai, eu me reduzo a zero, Senhor, como um pavio apagado. Que o Senhor venha, Senhor, me acender.
E que se dentro de mim, Senhor, não há essa essência, esse óleo verdadeiro que causa essa combustão, que o Senhor venha, Pai, me preencher nessa noite, pois eu declaro publicamente, Senhor, que eu necessito ainda mais. Usa a minha vida, Senhor, nessa noite, como um canal de bênção. Que através da minha vida, Senhor, a tua igreja, os meus irmãos possam ser edificados. Obrigado, Senhor. É assim, Pai, que nós oramos. Te agradecemos, Senhor, crendo, Pai, sempre na certeza da vitória, em nome de Jesus. Amém. O título da palavra de hoje é óleo novo. Repete comigo, óleo novo. É isso que Deus irá fazer nessa noite. Deus nos dará um óleo novo. E todo óleo novo, ele também traz uma unção nova. Amém, igreja? Esse texto dessa palavra, nos traz um direcionamento em que Deus deu a um profeta chamado Samuel, dizendo: olha, até quando você vai ficar lamentando aí pelas palhaçadas de um homem que eu mesmo rejeitei? De um homem que estava ali no momento de estágio, eu levantei como um servo, depois vocês vão entender isso. Ele estava estagiando e não foi capaz de aceitar aquilo que eu tinha para a vida dele através de uma chamada para ser rei de Israel. Eu rejeitei esse homem chamado Saul. Mas eu digo a você agora, Samuel, encha o teu chifre de azeite, encha um chifre de azeite e vá até Belém, pois lá você encontrará um homem chamado Jessé, e naquela casa há um homem que eu vou levantar como rei de Israel. Amém, igreja? O mais interessante desse texto, eu fui ali me aprofundando, tentando, buscar debaixo daquele pavio aonde estava o óleo dessa unção, dessa palavra. E naquele momento, igreja, Deus me levou lá em 1 Samuel capítulo 8. Quando Samuel já havia criado os seus 2 filhos, chamados Joel e Abias. Amém, igreja? Samuel havia colocado uma expectativa muito grande no seu filho mais velho, chamado Joel. Porque ele sabia que naquela época o povo estava padecendo, pois não tinham direcionamento. Eles precisavam de uma voz humana. Eles precisavam de um direcionamento humano para os conduzir. Porém, a Bíblia diz lá em 1 Samuel capítulo 8, do versículo 1 em diante, que os seus 2 filhos se corromperam à ganância. Ou seja, os líderes religiosos chegaram até Samuel dizendo: olha, não tem condição, meu irmão. Os teus filhos ficam o dia inteiro no tigrinho. Irmão. Fica o dia inteiro ali em vão, não tem comunhão nenhuma com Deus. Como você consegue colocar expectativa num primogênito que se corrompeu e também levou o mais novo com ele? Então, Samuel, nós como nação precisamos de um homem para nos governar. Nós precisamos de um homem que seja rei sobre a nação de Israel, para que todas as vezes que tenha uma guerra, leia lá, está escrito isso, que tenha uma guerra, ele possa ir à frente por nós nessa batalha. Só que, meu irmão, o peso de ignorância daquele povo é não entender que Samuel era a voz profética naquela nação que dava todo o direcionamento de Deus, irmãos. Ou seja, cara, Samuel, olha, os teus filhos não têm condição, mas qual que é o direcionamento de Deus para as nossas vidas? E sabe, queridos, a palavra do Senhor diz que o Senhor chegou a Samuel dizendo assim: você vai levantar um homem, mas você vai precisar também explicar para essa nação todas as consequências que eles vão precisar colher.
E ali Deus deu um sermão, se você for ver lá no capítulo 8, Deus dá um sermão, Moisés chega, chama a nação, fala o seguinte: já que vocês querem, vai ser dessa forma, ele vai agir dessa forma, as esposas de vocês vão ser escravas disso, vão ter que trabalhar dessa forma, os filhos de vocês vão ser convocados, e dali foi. Só que no capítulo 9, irmãos, a Bíblia diz que um homem chamado Saul, o mais interessante desse capítulo, em comparação com Davi, aí vocês vão entender o fundamento do óleo. É que aquele homem havia perdido, o pai daquele homem havia perdido as suas jumentas. Amém, igreja? Ou seja, Saul com o seu servo saiu a procurar as jumentas de seu pai. Mas pastor, o que tem a ver jumenta? Por que ele estava atrás das jumentas? Você vai entender lá na frente, irmão, aonde está o óleo nisso. A Bíblia diz, irmãos, que ele procurou em todas as partes as jumentas, e ele não achava, mas havia um propósito até mesmo nisso. Ele chegou ao ponto de olhar para o servo e disse assim: olha, deixa quieto, cara, vamos voltar, senão daqui a pouco a preocupação do meu pai não vai ser mais com a jumenta, vai ser com a gente, porque já estamos longe há muito tempo. Só que, meu irmão, Deus tinha um propósito nisso, porque ele precisava ter um encontro com o profeta Samuel, e Samuel precisava levantar aquele homem como rei de Israel. Só que na realidade não era um rei. No meio desse percurso, o servo chegou para ele e falou assim: olha, eu fiquei sabendo de um vidente, talvez ele possa nos ajudar. E o Saul disse assim: olha, mas o que nós não temos nada, só temos aqui umas moedas de prata, não temos nada para oferecer, como esse homem possa nos ajudar? E a Bíblia ali resumindo, irmão, a palavra do Senhor diz que ele veio ao encontro de Samuel, e Samuel disse para ele: olha, não se preocupe com a jumenta do seu pai está guardadinha, eu preciso ter algo com você, se apronte, nós vamos comer juntos, pois eu tenho algo para lhe entregar da parte do Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que antes desse encontro, Deus disse assim: você vai a um certo lugar, eu vou colocar um homem chamado Saul na sua frente, e você, como instrumento, você vai ungir aquele homem como um servo meu. Servo meu. Ali, meu irmão, se você for ver diante da palavra do Senhor, vamos comigo rapidinho ali, só para você ver, eu prometo que eu não vou me estender. Havia um homem, capítulo 9 de 1 Samuel, havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, e neto de Zeor, bisneto de Becorate, e trineto de Afia. Ele tinha um filho chamado Saul, um jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. O mais alto batia nos seus ombros. E aconteceu que as jumentas de seu pai, que as jumentas de Quis, pai de Saul, extraviaram-se, e ele disse a Saul: chame um servo e vá procurar as jumentas. Deixa eu só achar aqui a parte onde Deus fala. Enfim, igreja, senão vai prolongar muito, me perdoe. Quando Deus direcionou Samuel para ungir Saul, houve um direcionamento dizendo: olha, esse homem você vai ungir como um servo meu. Então, diretamente não houve uma palavra profética dizendo: olha, esse homem vai ser o rei de Israel. Que na realidade Deus já conhecia o coração de Saul e sabia que ele era apenas um pavio. Está ali? Olha aqui, ó. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: este homem a quem eu falei, e ele governará o meu povo. Só que tem um versículo antes que fala sobre servo. Queridos, Deus já havia olhado nesse homem e sabia que ele não tinha óleo, que não havia óleo nele.
Havia apenas pavio. Era um cara que, a primeira cobrada que ele levasse, o primeiro direcionamento que Deus desse para ele, ele não iria obedecer. E foram diversos, um seguida do outro. Até que chegou, irmãos, esse momento em que Deus fala, em 1 Samuel capítulo 16, Deus já havia rejeitado aquele moço. Deus já não tinha mais nenhuma aliança com esse homem chamado Saul. E Deus disse a Samuel: olha, agora sim, você pegue um chifre, encha de azeite e vá até um lugar, porque naquele lugar chamado Belém, na casa de Jessé, eu vou levantar um menino, e ele será o rei de Israel. Ou seja, naquele momento Deus já estava mostrando para Saul que ele tinha uma aliança com aquele garoto. Ele não era apenas um pavio, irmão. Ele era um homem totalmente cheio do óleo de Deus. Ele já era um escolhido do Senhor. Amém, igreja? Mas pastor, o que tem a ver a jumenta com essa história? Sabe por quê, irmãos? Saul, ele era ajudante de seu pai. E o pai, a família, criava jumentas. E ele então já tinha um direcionamento ali de serviço com animais, o qual ele não tinha a sabedoria o que era lidar com um certo povo. Porque quem já viu um jumento sabe o que é isso, só funciona à base de porrada, sim ou não? Mas há uma diferença, irmão, entre um e o outro, sabe por quê? Porque enquanto ele estava procurando as jumentas, Deus estava preparando um homem que pastoreava ovelhas. Era um homem segundo o seu coração. Era um homem, meu irmão, que era cheio do óleo. Era um homem que carregava óleo novo em sua vida. Era aquele insignificante, era o esquecido. Passaram-se diversos ali. E Samuel olhou e falou: com certeza é esse. E Deus falou: não é não. E naquele momento: cadê? Você tem mais filho? Tenho. Está lá, esquecido. Mas ele está pastoreando. Os irmãos, apenas pavio aceso. Mas um homem que tinha a botija cheia de azeite, irmão, estava sendo preparado por Deus para governar um povo e declarar que aquele Deus a quem ele servia, ele era cheio do Espírito Santo e que o Senhor o tinha como um homem segundo o seu coração. E sabe, igreja, existem 4 partes nessa palavra, aonde Deus nos mostra sobre um óleo novo. A primeira parte dessa palavra nos ensina que o óleo novo, ele representa a escolha de Deus. Repete comigo: o óleo novo representa a escolha de Deus. Ou seja, é aquele a quem Deus escolhe. Então, queridos, Davi, ele não era o mais esperado para ser rei. Ele não era a pessoa, talvez, que naquele momento em sua família olhasse: olha, esse garoto tem algo diferente. Não, mas Deus havia o escolhido. A unção, igreja, ela não depende da aparência ou das habilidades humanas, mas depende da escolha e do propósito de Deus. É aquela pessoa, meu irmão, que você não dá nada, mas é exatamente aquela pessoa a quem Deus irá usar. É exatamente aquela pessoa que carrega o óleo verdadeiro, a essência do Senhor. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. O Senhor contudo disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor, Ele vê o coração. O coração, igreja,
é a maior demonstração que eu e você temos, através da unção que nós carregamos. É o coração puro, irmão. É aquela pessoa que não tem maldade. Você acha que Davi estava ligando, cara? Que ele tinha irmãos bonitos, altos? Não. Ele estava preocupado com outra coisa. Ele estava preocupado, meu irmão, em manter a essência dentro dele, porque um dia ele já desconfiaria que Deus iria acender aquele pavio. Ele sabia que ele era um fogo, meu irmão, que queimava continuamente, porque o próprio campo aperfeiçoou aquele homem a ser um rei. O próprio campo, o próprio pastorear, fez dele um grande homem de Deus. As dificuldades que ele passou ali sozinho, com leão e com ursos, fez dele um homem de essência. E é isso que Deus está nos trazendo nessa noite, igreja. Eu não sei qual é o leão, eu não sei qual é o urso que você tem enfrentado, mas uma coisa eu quero te dizer nessa noite: nunca perca a essência que está dentro de você, nunca perca o óleo que está sobre a tua vida. Ei, não seja apenas um pavio, não, mas seja algo, meu irmão, que queime continuamente. O óleo novo, ele representa exatamente isso, a escolha de Deus. Você pode olhar hoje para você, irmãos, e falar: cara, poderia estar em tantos lugares nessa noite, mas Deus escolheu você, irmão, para estar aqui nessa noite. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26, irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Olha o que Paulo fala. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram nobres de nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios. Ele escolheu as coisas fracas deste mundo para envergonhar os fortes. E ele escolheu as coisas insignificantes deste mundo, as desprezadas, as que nada têm, as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se glorie diante dele. Vocês estão entendendo comigo? Talvez você olhe para você, irmãos, e essa tenha sido a pergunta que você possa ter feito ao Senhor: por que o Senhor me escolheu? Você já perguntou isso para Deus, irmão? Por que o Senhor te escolheu? Por que você foi escolhido por Deus dentro da tua casa? Uma família toda desestruturada, uma família que depois que você disse que agora você é crente, passou a te apedrejar todos os dias. E você ao ponto de olhar para você e falar assim: Deus, você não escolheu meu pai, cara? Ele seria mais influente do que eu. Por que você não escolheu meu irmão? Os meus pais dão mais atenção para o meu irmão do que para mim. Talvez ele tivesse mais o dom maior do que eu para poder converter a minha família. Sabe por quê, irmãos? Deus, ele não olha dessa forma. Deus, ele olha o teu coração. É onde você está, irmão. Carregado. Qual é a unção que tem sido transbordada através da sua vida? Jeremias capítulo 1, versículo 4, e a palavra do Senhor veio a mim dizendo: ei, antes de formá-lo no ventre eu escolhi, e antes de você nascer eu o separei e o designei como um profeta nessa nação. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda nada sou um jovem.
E o Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para o protegê-lo, diz o Senhor. Você acha, igreja, que como que Davi possa ter ficado? Imagina aquela galera chegando, não sei, a Bíblia diz, manda chamá-lo, mas não fala quem foi. Agora você imagina todos os irmãos, ou 2 ou 3, sei lá, chegar nele e falar: é o seguinte, mano, está sendo convocado lá em casa, estão te chamando, abandona tudo aí, deixa aí as ovelhas, ou colocou alguém encarregado para poder cuidar. Tem um cara lá chamado Samuel, a mesa já está colocada, já tem comida, todo mundo com maior fome. E o cara falou que ninguém vai comer se tu não estiver lá. Você imagina como ele saiu, irmão, daquele lugar, do campo. Eu acho que ele já saiu aclamando, tipo, o Senhor me acende nessa noite, ou na tarde, não sei que horas que era. O que será que está acontecendo? É exatamente isso, meu irmão. É exatamente dessa forma como Deus faz com você. Um dia eu perguntei para Deus: Deus, por que eu? E Deus falou assim para mim: no meio de toda aquela multidão, eu pensei você. Você foi o escolhido meu. Hoje eu até coloquei no Instagram, porque eu achei engraçado, até coloquei de 2. Falei para vocês que só tinha doido nesse lugar, ex-doido, né? Agora mais doido ainda. Pierre fez uma montagem de quando ele era do mundo. Cara, se você... entra lá depois, não vai entrar agora, porque senão vai sair da palavra, amém? Está lá no meu history. Todas as fotos dele com baseado na boca. Magro, irmão. Parecendo a caveira do Iron Maiden. Feio, mano. Aí eu falei: não, mas tem mais um também. Eu falei: não, esse não vai passar vergonha sozinho no meu history, não. Aí peguei a do Mateus, está lá também. Primeira foto do cara, 2 pinos de cocaína aqui preso. Só para você poder entender, irmão. Quando Paulo fala que Deus escolheu as coisas loucas para confundir os sábios, esses são os de nível menor. Tem uns patenteados aqui. Mas é exatamente isso, irmão. Se você olhasse para esses caras aqui, eu estou dando exemplo dos 2. Se alguém chegasse para você e falasse assim, lá naquele posto que tu ficava jogando capoeira, 5 horas da manhã, falasse assim para você: cara, eu vejo Deus na tua vida, eu vejo óleo sobre a tua vida, Deus um dia vai usar a tua vida para poder falar de Jesus. Tu iria acreditar? Não iria. Você iria acreditar? Uma vez eu peguei o Pierre na inflação, irmão. Tu lembra disso, né? Nós estávamos juntos, você lembra, né? Fomos na farmácia. Conta ou não conta? Pode contar? Fomos na farmácia, falei: Mateus, pô, tô com maior fome, irmão. Na dieta, né, não podia tomar nada, porque a Nutri falou: só pode comer carne, só pode proteína. Eu falei: então vamos fazer alguma coisa de proteína. Chegamos lá na farmácia, eu falei para ele: vamos pegar esse whey aqui, porque tinha um whey lá, R$50 o meio litro, aí o outro tinha de 1 litro. Falei: vamos tomar nós 2. Aí saímos, irmão, compramos lá na Araújo. Aí estamos sentados lá assim, ó, esperando, acho que, não sei, era uma galerinha, né? Aí eu olhei assim, irmão, lá no banco assim, tocado debaixo de uma árvore, mãozinha, ó. Né, Mateus? Falei: vagabundo, vou pegar agora. Tava coxando um. Tava ou não tava? Cheguei bem de... Sabe quando a palavra do Senhor vem, tipo, que Jesus volta de repente? Mano, quando ele viu a gente, meu irmão, ele já é branco. Ele ficou transparente, cara. E aí, mano? Ele, Você lembra, Mateus? E aí, pastor, beleza? Eu falei: beleza. E você, beleza? Ele: beleza. E a mão assim, ó.
Eu doido para dar-lhe um murro na mão dele, mano. Quase que eu falei para ele, mano, abre a mão. Ele, é. Aí ele viu que a gente, porque eu falei, não, vamos ficar aqui agora, irmão. Não foi, Mateus? Eu falei, vamos ficar aí, não vou sair daqui. Eu falei, eu vou constranger mesmo. Vou vir mesmo para converter. Aí ele viu, meu irmão, que não ia dar em nada. Aí ele falou, então, pastor, aquele jeitão dele, todo lesadão, já tinha fumado vários durante o dia, farol de milha abaixo, olho vermelhão. Então, mano, tem que ir aí porque... Tipo, entre uma frase e outra era 2 minutos, tá ligado? Ele parecia o João do Frango, do Tá Dando Onda, vocês já viram? Brother! Aí ele falou, preciso ir, pastor, tá bom? Aí eu falei, tá bom. Aí na hora que ele levantou, eu falei, Deus, pega esse rapaz, mano. E pegou. Tá vendo? Glória a Deus. Mas se alguém falasse isso para você, irmão, sentasse ali do teu lado, você com o baseado na mão, falasse para você, mano, eu vejo óleo na tua vida. Você iria acreditar? Mas são essas pessoas que Deus usa, irmão. É exatamente isso que Deus faz. Eu sou a prova viva disso, irmão. Amém, igreja? Sabe por quê? Abra comigo 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Quem está gostando, dá um glória a Deus. Tem outros das patentes maior aqui, né? Né, Júnior? É. Só Deus sabe como era na quebrada, né, Márcia? Só Deus, né? Como é que era o nome lá, Márcia? Ó, sei nem onde é. Hã? Zona Sul, mano. Tipo, lado a lado com o Brau, né? Olha só o que diz essa palavra, igreja. Vocês, porém, são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você faz parte de uma geração eleita, irmão. Você faz parte de um povo exclusivo do Senhor. Você é um escolhido de Deus. Olha para o teu irmão e fala assim para ele, você é um escolhido de Deus. Deus, ele age de forma que nós não entendemos. Deus escolheu cada um de nós para uma missão específica. E para isso, ele nos unge nessa noite com óleo novo. Sabe o que Deus estava querendo? Sabe o que Deus ministrou meu coração? Nessa explicação de identidade entre Saul e Davi, Deus falou assim no meu coração: eu estou estabelecendo um novo governo. Eu estou quebrando alianças passadas. Eu estou rejeitando essências que não têm funcionalidade mais nenhuma, mas eu estou estabelecendo um novo governo. Algo que vai gerar, que vai incendiar uma geração. E você precisa receber esse óleo nessa noite, irmão. Você precisa receber esse óleo nessa noite, irmão. A unção. Já vou aqui para o final porque tem muita coisa. O óleo novo, ele exige um novo posicionamento. Um óleo novo, ele vai nos exigir isso. Um novo posicionamento. Mateus 9,16 diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha.
pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velha. Se o fizer, as vasilhas rebentarão, e o vinho se derramará, e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas, e ambos se conservam. Deus vai fazer algo novo. Sabe os pavios? Os pavios vai queimar, irmão. Mas vai ser uma chama muito breve. Mas aqueles que mantêm a verdadeira essência dentro, o óleo, esses queimarão sem cessar. Para receber algo novo de Deus, igreja, precisamos estar prontos para mudanças. Isso pode significar deixar para trás os hábitos antigos, a falta de fé e também o conformismo. A unção, ela capacita para um propósito. O óleo novo, ele tem essa função de capacitar você e eu para um novo propósito de Deus. Sabe por quê? Isaías 61 diz assim: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado e anunciar a liberdade aos cativos e a libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, um óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. E eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Se você crê nisso, aplauda o Senhor aí no seu lugar. O óleo novo traz poder para vencer desafios e cumprir a missão de Deus, irmão. Essa semana, eu estava na minha casa e o tão falado legendário, eu precisei mandar o bendito do exame médico. Só que eu não havia reparado em algo, irmão, que lá diz assim, que você precisa fazer um exame médico, que você precisa ter um pico de não sei o que, e cardio, porque você vai ser levado ao extremo. Vocês leram isso? Você leu, não leu? Quem não leu isso? Então lê. Eu falei, tu leu isso, Paulinho? Aí eu dei na mão de um médico. Aí quando ele leu, ele falou assim: pastor, pô, na moral, mano, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Ele falou, pode fazer, pô. Ele falou, onde você está indo, cara? Eu falei, por quê? Eu não tinha reparado. Ele falou, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Ele falou, você viu o que eles estão pedindo aqui? Aí ele fez umas contas loucas lá, dividido pelo meu peso, multiplicado por não sei o que, tipo, é mais ou menos assim, é como se o teu coração batesse 160 vezes. Ele falou assim, vocês estão indo para onde, cara? Eu falei, não, vai ser uma prova assim. Ele falou, você entendeu, cara, que o teu físico vai ser levado ao extremo? Eu falei assim, não tinha entendido não. Eu não tinha lido. Ele falou, é. Aí eu peguei e falei assim, Jesus amado, cara. Ele falou, mas eu vou fazer o atestado aqui, mas você está... Eu falei, não, eu estou fazendo cardio, faço todo dia e tal. Ele falou, não, glória a Deus, mas se você sentir alguma coisa, você me fala. Eu falei, tá bom. Aí nesses dias, cara, eu estava orando aquela situação, e eu falei assim, Deus, por que eu estou passando por isso? Aí Deus falou assim para mim, porque eu estou te levando ao extremo. Então o legendário vai ser algo tipo só para... Porque eu já estou vivendo o legendário. Amém, igreja? Deus precisa nos levar ao extremo, para que nós possamos entender a nossa verdadeira essência. Sabe, igreja?
A unção, ela não serve para status, mas para servir e impactar outras vidas. Sabe aquele moverzinho que acontecia aqui? Queria chamar não sei quem aqui para... Não tem mais. Porque virou status ser diácono e presbítero. Perderam a essência. Agora eu tenho um título da carteirada. Não tem mais. Ao contrário, se pudesse desungir, desungia. Porque não entendeu a verdadeira essência. Deus busca de nós liderança dessa casa, essência e não pavio. É isso que Deus espera de nós. Que nós possamos ser referência e não má referência ao começar da minha vida, irmão. Porque nós carregamos algo precioso, que é a unção. É algo sagrado, irmão. A unção, quando Deus te separa para algo, é que nós possamos ser servo. Deus nos levantou para servir ao reino. Isso é o peso do óleo. Esse é o significado da verdadeira unção. Deus falou, pode parar. Eu perdi ovelhas. Sabe por quê, igreja? Eu perdi ovelhas. Fui atrás, tentei. Mas sabe qual foi a declaração que aquela pessoa fez a mim? Por que eu estou mais tempo que aquela pessoa e ela foi levantada e eu não? Então eu vi que aquilo estava gerando uma competição no nosso meio, e reino não é para isso. O reino é para ter mais profundidade. E eu conversei com todos eles aqui. Ah, pastor, a igreja não tem mais aquela unção de chamar aqui, colocar na mão. Eu falei, sabe por que não tem? Porque Deus está preparando vocês são apenas pavio. Estão sem óleo dentro. Deus está enchendo. Aos pouquinhos Deus vai colocando. Coloca uma gotinha, Deus coloca um fiozinho. No momento certo Deus vai incendiar novamente. O fato de não ter ninguém aqui ungido, isso não vai deixar a gente de ser igreja, irmão. Porque a verdadeira igreja é aquela que caminha conforme Cristo nos ordena através da palavra. É dar o bom testemunho. É sermos servos. Amém, Davi? É um processo, irmãos. Sabe quantos anos Davi tinha quando Deus o chamou? As escrituras dizem que ele tinha mais ou menos entre 15 e 18 anos. Sabe quando ele começou a servir? Com 30 e alguma coisa. Ele ficou mais de 15 anos servindo um homem que era rejeitado pelo Senhor. E o óleo é isso. Você acha que ele não tinha vontade de olhar para Saul e falar assim, tu é um rejeitado, meu irmão. Tu é um bastardo. Você não está ligado, mano. Samuel foi na minha casa. Eu estava lá cuidando das ovelhas do meu pai e ele me ungiu. Não. Ao contrário. Sabe o que a Bíblia diz? Que quando Saul endemoniava, Davi estava lá, irmão, com a sua arpinha, trazendo a presença de Deus sobre aquele lugar para ele não endemoniar. E já era um homem rejeitado pelo Senhor. A unção que Davi, cara, carregava era tão verdadeira que ele conseguiu cativar até mesmo os filhos de Saul. Jônatan, que passou a ser o seu melhor amigo, ele disse para Davi, dizendo assim, olha, o meu pai descobriu a unção que está sobre você. Cara, mete o pé, mano, que ele está procurando para te matar. Davi conseguiu atrair a confiança dos próprios filhos de Saul. Sabe por quê? Porque Davi não era apenas um pavio. Davi era o próprio óleo do Senhor, irmão. Nós precisamos carregar isso, igreja. Nós precisamos entender a essência que nós somos. Nós precisamos de um óleo novo. Deus precisa colocar algo novo dentro de nós. Irmão, você não tem noção o quanto eu estou sendo ministrado por esses dias.
o quanto Deus tem falado ao meu coração a respeito de tudo que nós temos vivido, e que nós iremos viver. Mas sabe o que Deus está fazendo primeiro, irmão? Deus está preparando a especiaria. Sabe como que é preparado o azeite? É na prensa. E quanto mais ele pressiona, mais essência ele sai. Olha para o teu irmão e fala assim para ele: irmão, está doendo? Fala para ele: está doendo? Fala de novo para quem está do teu outro lado, fala para ele: está doendo? Fala para ele: se está doendo, é porque está saindo unção daí. Deus está preparando algo novo, igreja. Deus está nos preparando para vivermos algo novo. Amém, igreja? Que essa palavra fique ao nosso coração. E que nós possamos viver algo genuíno, meu irmão. Que isso possa nos impulsionar. Que nós não possamos carregar um legado como o de Saul, um legado de rejeição, mas que nós possamos carregar um legado, meu irmão, de Davi, que cometeu tantos erros, cometeu tantas falhas, mas nunca deixou de ser um homem segundo o coração de Deus. Teve momentos da vida de Davi que ele apagou. Amém? Ele apagou, irmão. Ele foi capaz de engravidar uma mulher, chamar o cara para a casa dele. O cara se assentou na mesa dele, comeu com ele, bebeu com ele, e o mesmo cara levou a própria carta de sentença de morte. Vocês estão entendendo? Sabe o que é isso que Deus nos ensina? Nem todo mundo que senta na mesa com você é teu amigo. Amém? Sabe o que a Bíblia nos ensina? Voe com águia. Sabe qual foi o texto que Deus me deu sobre quem transmite óleo? Provérbios 27, 17. Como um ferro com ferro se afia, afia um irmão. Assim um irmão afia o outro irmão. Sabe o que é isso? Óleo. Óleo. Comece a selecionar suas amizades, irmão. Quando você quiser andar com um cara, quer descobrir se ele é um homem ou se ela é uma mulher de Deus, chega perto dele, irmão, e dá aquela fungada. Esse cheira óleo. Estou contigo, mano. Esse cara eu vou andar com ele. Agora, se cheira queimado, sai fora. Amém, igreja? Olha para o teu irmão, dá aquela fungada. Tem que acontecer umas paradinhas no final, né? Cheira óleo? Ou cheira queimado? Duvido que você vai falar que cheira queimado. Igreja, é exatamente sobre isso que o Senhor está falando nessa noite. Deus falou para mim: olha, eu quebrei aliança com o antigo governo, mas eu estou estabelecendo um novo governo sobre essa casa. Amém, igreja? Semana passada, algumas semanas atrás, eu ministrei sobre Ezequiel 34, o verdadeiro pastor. E sabe qual foi a coisa mais maravilhosa que falou comigo nessa palavra? Não foi o momento em que eu estava aqui em cima, foi o momento em que eu desci, em que um filho chegou para mim e falou assim: como eu orava a Deus, para Deus ministrar o seu coração sobre essa palavra. E eu entendi então que as orações daquele filho me alcançou. E aquela palavra transformou o meu coração e a minha casa. E eu tenho sido transformado todos os dias, irmãos. Talvez eu não seja o melhor pastor. Amém? Mas a única coisa que eu busco é estar mais próximo do coração de Deus. Porque se eu estiver mais próximo do coração de Deus, eu serei
um bom líder para vocês. E a nossa igreja não será apenas uma igreja reconhecida por uma placa, mas uma igreja que carrega uma unção, e uma unção verdadeira. Amém, queridos? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Em nome de Jesus.